Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, meu povo lindo. Estamos no ar com mais um Stories na TV, aqui na sua TV Metrópole, acompanhando aqui as mais diversas notícias bem polêmicas que a gente pode falar aqui nos nossos Stories na TV. Eu sou Mariana Duol e hoje estamos trazendo duas personalidades aqui no direito. Dr. Marcos Duarte, seja bem-vindo. Obrigado. É especializado, gente, em direito da família e das crianças e dos adolescentes. Seja bem-vindo, Marcos. E o doutor Afonso Pinheiro, que é especialista na parte de direito de alienação parental e também dos abusos de crianças e adolescentes, gente. Ele veio aqui diretamente de São Paulo, Campinas, para cá, para Fortaleza, e parou aqui no nosso estúdio do Stories na TV. Seja bem-vindo, doutor Afonso. Muito obrigado, Mariana. Bom dia. Bom dia, dia. doutor Marcos, pessoal da técnica. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Prazer imenso estar aqui, honrado pelo convite e estamos à disposição do que precisarem. Olha só, gente, primeiramente eu vou pedir para o Marcos se apresentar. Doutor Marcos Duarte, ele é quase um pouquinho da minha família, é um Duarte também, né, Marcos? Exatamente. Seja bem-vindo, já participamos de vários programas juntos, ele também que é dono da Leis e Letras, revista super importante aí no meio jurídico, não é, Marcos? Exatamente. Olha, fico muito feliz de estar participando no Story na TV, porque realmente é um conceito super interessante que a Mariana está trazendo para a televisão do Ceará. E estamos aqui para conversar sobre direito de família, sobre direito de criança e adolescente, sobre advocacia, sobre culinária, que eu tenho um blog, Mariana, de culinária agora. Eu já sei. Então, assim, sobre o que a Mariana quiser, a gente está aqui para bater um papo. Olha aí, que bacana, né? Agora vamos deixar aqui o doutor Afonso, que você já é aqui de casa, né? Ele que veio de fora, então vamos dar um pouquinho aqui para ele falar um pouquinho sobre o trabalho dele, o que você trabalha exatamente. Eu já lhe apresentei, está passando aqui os caracteres aqui embaixo, para quem quiser seguir também o doutor Marcos, o doutor Afonso, está aqui para vocês. Seja bem-vindo novamente e fale aí do seu trabalho. Muito obrigado, Mariana. Bom, meu nome é Afonso Pinheiro, eu sou advogado há mais de 25 anos, milito exclusivamente na área do direito de família, que já não é mais essa nomenclatura, em razão das mudanças que aconteceram na nossa sociedade. Hoje se fala direito das famílias, porque existem várias formas de famílias, famílias heterossexuais, famílias homossexuais, polifamílias e aí por diante. Me especializei na área de alienação parental, com enfoque em falsas denúncias e estupro de vulneráveis, que no caso aí seria abusos sexuais perpetrados contra crianças e contra adolescentes por pessoas próximas da família ou até mesmo às vezes pais e mães. Também faço muito júri, porque eu tenho ainda a honra de dizer que eu sou o único homem que faz parte de um movimento que se chama Mulheres pela Justiça. Olha aí que bacana. É um movimento que cuida de proteger, acolher, defender mulheres vítimas de violência doméstica. A minha parte específica é cuidar de processos de mulheres que são vítimas do feminicídio. Aí, no caso, eu advogo para a família da vítima do feminicídio e para as mulheres que são vítimas da tentativa de feminicídio. Como são processos específicos de atentados contra a vida, eles são todos processados nas varas do júri. E ali eu faço esse trabalho pro bono, porque hoje em dia é inconcebível, inaceitável, inadmissível que as mulheres continuem sendo violentamente violentadas nas suas mais comezinhas situações físicas, emocionais, financeiras, psicológicas. Então, esse movimento,
ele é presidido por uma advogada muito querida, muito amiga minha, a doutora Thaís Cremasco. Tem lá como vice-presidente juízas, promotoras e advogadas. E o único homem que está lá sou eu. Eu é que faço essa parte de atendimento e acolhimento dessas mulheres vítimas, né, de violência doméstica, de feminicídio e de tentativa de feminicídio. E são casos que só aumentam, né? A gente pode dizer assim, que todos os dias na televisão e na internet, sempre a gente está vendo aí casos de feminicídio, violência contra a mulher e contra as crianças e adolescentes, né? Eu não sei, nós temos um arcabouço jurídico legal muito forte, muito bom, que precisa, obviamente, ser adaptado aos dias de hoje. Concordo. No que diz respeito à dosimetria de penas para determinados crimes. Mas nós temos leis. Mesmo com essas leis, e agora recentemente, né, com o advento dessa reforma, pequena reforma que aconteceu na Lei Maria da Penha, a palavra da mulher ganhou muito mais força. Mesmo sabendo de todas as consequências, de tudo o que pressupõe um homem agredir uma mulher, é assustador ver que o número de violência doméstica está crescendo cada vez mais. Homens agredindo mulheres, tentando contra suas vidas, quando não, matando-as. E lá do outro, essa questão das crianças vulneráveis, que são vítimas de coisas que, às vezes eu falo, sabe, Mariana, eu até estava conversando com o Marcos antes da gente entrar aqui, eu trabalho com isso, é um trabalho muito duro, muito pesado. O advogado que milita nessa área tem que ter muita estrutura emocional. E eu estava para dizer, quando eu penso que eu já vi de tudo, eu me surpreendo com uma coisa que eu falei, não é possível que isso é coisa de um ser humano. Não é. Isso não pode ser de um ser humano. Nem chegar a querer comparar com um ato animalesco, porque os animais não fazem isso. Os irracionais não fazem. Ao passo que o homem que é dotado de inteligência, de cultura, que tem aí toda, né, uma evolução, se é que podemos dizer, um homem, um pai, ter a coragem de praticar sexo com a filha, violar a filha ou o filho. Agora, não pense você que isso é só exclusivo de homens, não. Mulheres também abusam sexualmente dos filhos. E isso é uma coisa que está tomando uma proporção que a gente já não sabe onde vai parar. Aqueles valores. Eu costumo dizer que eu venho de uma família em que os valores são muito fortes. Não entrava e não saía da casa dos meus pais sem pedir benção. Nunca me atrevi, nem eu nem meus irmãos, nunca nos atrevemos a nos dirigir aos nossos pais como você. Era o senhor, a senhora. Óbvio que o tempo passa, as pessoas vão mudando seus hábitos, seus costumes, e o direito, como ciência social, tem que acompanhar essa evolução, mas não pode deixar para trás alguns valores. Também concordo. Esses valores são primordiais na sedimentação da principal célula da sociedade, que é a família. Né? A gente se conheceu através de uma pessoa amiga comum lá em São Paulo, que é a doutora Denise Pericini, que é uma psicóloga fantástica, especializada em alienação parental. Além de psicóloga, se me permite, ela é perita judicial. Isso. E eu escrevi um livro em 2010. Que eu já estava olhando aqui, ó, já vendo aqui leis e letras, né? Em 2010 eu escrevi esse livro chamado Alienação Parental, Restituição Internacional de Crianças e Abuso do Direito de Guarda. Então, eu tenho muitos pontos em comuns com o doutor Afonso. Inclusive, eu fui o único homem aqui no Ceará que fazia parte da comissão de implantação da Lei Maria da Penha, dos juizados especiais de violência contra a mulher. E essas questões sempre foram intrigantes. Eu acho que a violência doméstica ela é realmente
mal endêmico, é uma coisa enraizada, eu acho que passa por uma questão cultural, né? E eu vejo também um outro lado hoje, que eu gostaria de abordar. Eu vejo a utilização da Lei Maria da Penha como mau uso, como Mau instrumento uso. de alienação parental. Esta também é uma das frequentes situações com as quais eu me encontro e nós temos que enfrentar isso com muita energia e com muita severidade. Porque é inegável que existe violência contra a mulher. Isso é inegável. fato. Isso Mas é um fato. também não se pode fechar os olhos para pessoas, mulheres, que procuram o judiciário para fazer falsas acusações. E as falsas acusações, elas têm assim um condão de início, fazer um linchamento moral da pessoa. Este linchamento moral, só quem passou por ele sabe o que é. Então, assim, hoje a mulher chega na delegacia de polícia, doutor, olha, meu marido me bateu, me chamou de, sei lá, de piranha, de não sei o quê, e disse que vai matar o meu filho. Imediatamente ela consegue uma medida protetiva, o pai é afastado do convívio da criança, fica proibido de conviver com a mulher, o processo começa-se, né, no caso aí, o processo investigatório, até se desdobrar em processo efetivamente, instrução, provas. Eu não sei aqui no Ceará, mas em São Paulo, um processo desse leva pelo menos uns 3, 4 anos para você chegar na audiência de instrução, debates e julgamentos, para depois vir uma sentença. E nesse período, o pai ficou longe do filho. E lá no final do processo se descobre que era mentira, que aquela acusação que foi feita contra o pai, aquela acusação que foi feita contra a mãe, uma mentira. Você já pegou muitos casos assim? Vários casos. Eu tive um cliente que se suicidou. Ele não aguentou a situação. O processo dele levou 4 anos. Ele pediu o divórcio, a mulher não aceitava, e nós sabemos que no mundo existem pessoas que não sabem lidar com perdas, certo? Sabia que a única loucura da vida dele era o filho. Como ela não tinha o que falar dele, usou o filho para castigá-lo. Denunciou que ele havia abusado sexualmente do menino, obviamente, proibição de visita, como é que chama? Desculpa, medida protetiva, e aí por diante. O processo levou 4 anos, perícia veio, ele ficou esses 4 anos sem poder ver o filho, chegou a perícia judicial, o menino está alienado. Não houve abuso, porque hoje, inclusive, a psicologia forense, ela dispõe de mecanismos muito sérios, que tem o condão de detectar se aquela criança Eu já ia perguntar isso foi mesmo. ou não abusada, se aquele discurso é um discurso natural, ou se é um discurso implantado, uma falsa memória. Por isso que um processo desse tipo, ele envolve vários profissionais. E o advogado que milita nessa área, ele tem que ter uma rede de apoio muito boa. De peritos, psicólogos, médicos, psiquiatras, todo tipo de profissional, para poder E vocês atuar também, como querendo ou não, vocês têm como, desculpa, mas como advogados, vocês também têm que ter um pouco de psicologia do lado, de tudo, né? Porque... de tudo, não só de psicologia, não, de medicina. E eu digo por quê? Porque eu estava comentando com o Marcos agora, vindo para cá, o caso de um pai que dava diazepam para a filha, para abusar da criança enquanto a criança dormia. Meu Deus. A que ponto a gente chega, né? Não tem limites. Eu estou chegando que não tem limites. Essas acusações de falsas, de abuso de crianças e de adolescentes são... Rapaz, ela destrói a vida da pessoa que é falsamente... O que eu falei, um linchamento moral. Toda, né? É um linchamento moral. É um linchamento moral. A pessoa não dorme, a pessoa não come, a pessoa não vive.
E esse caso específico chega a extremo, como chegou esse meu cliente. Quando saiu o resultado que a criança estava alienada, já estava padecendo da síndrome da alienação parental. Porque a alienação parental é uma coisa, a síndrome da alienação parental é outra situação. O que seria essa síndrome? É Nunca, o na verdade, eu nunca nem comportamento ouvi falar. a alienação parental, ela se caracteriza por vários atos. Por exemplo, dificultar o convívio do pai com o filho, mudar de lugar sem autorização do pai, proibir que avós, tios tenham do tronco familiar paterno tenha contato com a criança, dificultar o regime de visitas. Essas são as condutas da alienação parental. A síndrome da alienação parental é quando a criança já está, digamos, infectada por tudo, alienada por tudo o que aquele guardião a ela falou e fez contra o outro. Olha, o seu pai não gosta de você, o seu pai te odeia, porque agora ele arrumou uma namorada, ele esqueceu de você, o papai mexia no seu bumbum, e aquilo vai colocando na cabeça da criança, isso vai criando o que nós chamamos de falsas memórias. E aí a criança começa a repetir: meu pai mexia no meu bumbum, meu pai mexia no meu pipi, ele mandava eu botar o pipi dele na minha boca. E são coisas que plantam na cabeça da criança nesse sentido. Lá, já estamos falando aqui das falsas acusações. E lá na frente, depois de um estudo bem apurado, detalhado, por peritos especializados, peritos competentes, quando eu falo peritos, eu estou falando psicólogos e assistentes sociais. Especialistas nesses assuntos. Tem que ter, a própria lei da alienação parental fala que o psicólogo que atua nesses processos, ele tem que ter comprovado conhecimento na matéria. Ele tem que ter curso especializado, tem que saber quais testes pode aplicar, quais testes não pode, em razão da faixa etária, saber fazer a interpretação desses testes que eu estou falando, reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia. Enfim, chegou no final, veio o laudo: olha, essa criança está alienada, a mãe é uma mitomaníaca, tudo que a criança fala, ela reproduz em razão do que a mãe lhe falou, não houve abuso, essa criança não tem a mínima vestígio de ter sido abusado pelo pai. Sai a sentença, julga improcedente. Eu entro com a imediata reversão da guarda e tomada imediata de visitas. O juiz, aí é aquela história, né? Cada juiz pensa de uma maneira. Neste caso específico, um magistrado entendeu que levar a criança para o pai, depois deste hiato temporal, ia ser muito violento para a criança. Que a retomada deste convívio teria que ser gradual, né? Gradativo. Então, ele designou, retomou as visitas de 15 em 15 dias em um local público. De forma assistida. De forma assistida. E o meu cliente, quando soube disso, ele falou: olha, eu estou me sentindo como se eu tivesse feito aquilo que todo mundo falou. Agora, porque está doutor provado que não fez. Ele, num Réveillon, vocês podem procurar, 2016, 2017, chacina de Campinas. Ele matou 8 pessoas, matou a mãe da criança, matou a criança, matou, acho que 2 tios, uma prima, um tio, tudo da mãe da família da mãe da criança. E depois ele próprio se matou. Minha nossa Para senhora. você ver até que ponto chega uma falsa acusação desse calibre. Agora, doutor Afonso, aqui que me chamou a atenção o seu trabalho. Claro, o Brasil é um país continental, nós temos realidades diferentes. Por exemplo, nós estamos em Fortaleza, 3 mil quilômetros de São Paulo. Embora uma grande cidade, um grande centro, mas eu desconheço, pelo menos durante esses meus 23 anos de advocacia de família,
aqui, em vários lugares do Brasil, eu desconheço que aqui se realizem esses testes, porque são testes específicos, são testes complexos e que efetivamente contribuem para uma solução, pelo Sim, menos para claro. ajudar o magistrado. A sedimentar o entendimento do magistrado. Mas nós não temos isso aqui. Bom, aí, o meu E querido, aí vai... nós caímos numa situação extremamente delicada, porque, por exemplo, no Fórum Clóvis Bevilacqua, aqui no Fortaleza, nós temos uma estrutura, um apoio psicológico social bom, são pessoas vantadosas, competentes, mas esses testes, como por exemplo o teste de Rorschach, é O um teste de teste Rorschach. complexo Sim. que só se faz em São Paulo. Explica um pouquinho o que é o teste de Rorschach para quem está em O doutor casa. Afonso, melhor do que eu, ele pode falar o que é o teste de Rorschach. O teste de Rorschach, ele é um teste reconhecido mundialmente. Ele tem a sua natureza, a sua base na Suíça, foi desenvolvido na Suíça. E ele é respeitado e reconhecido em todo o planeta como um teste capaz de entrar na profundidade do ser humano. Ele consegue detectar o perfil da pessoa. Psicológico. Perfil psicológico e emocional. Hoje, em São Paulo, existe o Instituto Rorschach, que é respeitadíssimo. Nos processos que eu capitaneio, que existem aí desconfianças, né, de que o pai ou a mãe abusou do filho. E eu agora, doutor Afonso, estou usando aqui. Viu? Eu sempre falo, vá fazer o teste de Rorschach. Porque o teste de Rorschach, Mariana, ele tem a capacidade de dizer: fulano tem perfil parafílico, fulano não tem perfil parafílico. Perfil parafílico seria o seguinte: fulano tem aptidão para abusar de uma criança. Fulano Sim. não tem esse perfil. Exatamente. É uma ferramenta a mais para que nós, operadores do direito, utilizemos nos processos para você dizer: excelência, esse pai está sendo acusado de ter abusado do filho, ele não tem perfil parafílico. Porque a pessoa que abusa de uma criança, ela não é uma doença. Eu não considero doença. Eu considero um desvio de personalidade. Uma atitude, né? É uma atitude. E ela não se limita a uma vez só. Ela não se limita a uma criança só. Este é o perfil do abusador. O abusador, ele comporta-se dessa forma. Ele repete os Repete. episódios. E, inclusive, Mariana, às Você acha vezes... que seria, no caso, um psicopata? Porque psicopata, Não, ele já nasce psicopata, né? Não. A psicopatia é uma doença. Eu não considero um abusador um doente. Eu considero, e me desculpe aí quem pensa em contrário, Transtornado. É, que eu estou perguntando exatamente porque eu já vi alguns vídeos, né, sobre essa questão, né, de personalidade, de de personalidades, e diz que pode ser uma psicopatia, por isso que eu estou tirando essa dúvida. Houve, inclusive, no Congresso Nacional, na época que aquele deputado, tal Jean Williams, ele chegou a apresentar um projeto de lei para que a parafilia fosse considerada uma doença. Mas, até onde eu sei, esse processo não avançou. Está lá, até hoje está lá parado. É porque eu acho que a resistência, doutor Afonso, é no sentido de que se tende esses comportamentos, se tende a atribuir uma doença, porque fica até mais cômodo. Mais cômodo, eu já ia falar isso. Evitar a punição, para evitar a punição. Não, é doente. É doente. Exatamente. Não, ele é doente. Ele fez isso porque ele é um doente. Então, assim, torna cômodo para o abusador esse papel de se considerar doente. Sim, entendeu? sim. Então, assim, E a literatura, isso é importante, esse ponto que você tocou, porque a literatura da doutrina psicológica, ela fala que
todo abusador, todo homem ou mulher que abusa de crianças, ele traz consigo na sua herança do passado algum tipo de abuso. Sim. Ele sofreu. Sim. Então, Seja abuso psicológico, seja abuso... exatamente. Não, sexual. Sexual. Só Aqui sexual? é o assunto específico, é abuso sexual. Todo abusador sexual de criança, ele teve no seu passado, na sua infância, alguma experiência traumática sexual, onde ele foi a vítima. Então ele traz isso consigo e num detalhe, vai levando a vida dele inteira dentro de uma pequena, vamos dizer, normalidade. Mas chega um dado momento que isso aflora e é onde acontecem esses tipos de É violências. como, por exemplo, o indivíduo que pratica violência contra a mulher. Houve uma época no Brasil, quando a Lei Maria da Penha começou a surgir e tal, houve uma tendência de dizer, não, isso é uma doença. Sim, Para tentar justificar Sim. esses comportamentos. Só que não é doença, isso não é uma doença. Isso é um processo, claro, é um processo... é uma questão de personalidade, De personalidade. é perfil. É como o narcisista. Eu estudo narcisismo Exato. há 5 anos. O narcisista é aquele indivíduo que ele é incapaz de se colocar no lugar do outro. É aquela pessoa que ela só vê a sua imagem. Ela só não vê- tem empatia ela alguma. Não tem empatia. Então é uma pessoa que ela usa as pessoas. Isso é muito comum nos relacionamentos Sim. amorosos. Sim. E tem narcisista mulheres e homens, praticamente na mesma quantidade. E o narcisismo não é uma doença, o narcisismo é um transtorno de personalidade. Sim. Que muitas vezes está associado a abusos na infância. Também, Exatamente. narcisista. Exatamente. E as redes sociais hoje, por exemplo, o Instagram, o Facebook, o TikTok, funcionam como um palco para essas pessoas. Sim. Porque hoje é muito fácil você se expor, é muito fácil estar num restaurante que não pode pagar, é muito fácil fazer uma viagem que não pode fazer. Então, assim, isso cria todo um cenário de aparência, de uma vida aparente. Até aquela brincadeira que a gente diz, as pessoas hoje vivem um mundo fake. Sim. Eu brinco, às vezes eu digo, rapaz, eu fico impressionado como tem gente que tira uma foto com um celular iPhone de 15 mil e a parede atrás não tem reboco. Não pra tem casa. reboco. É. Então, Só o que tem. Esse mundo de aparência, ele é ótimo para o narcisista. Porque o narcisista vive disso, desse palco. de Eu vi enganar até as esses dias Isso no... a gente fala, Marco, desculpa, Mariana. Sim. Isso é muito frequente naquilo que nós conseguimos ver, que a gente vê todos os dias. É abrir o celular, você vai ver. É. E aquilo que corre por debaixo dos Que panos você não na vê, Deep né? Web? Ali sim, ali o crime acontece de forma muito, muito, muito diária, cotidiana, tanto que nós vemos praticamente todos os dias Polícia Federal batendo na casa de pessoas que fazem troca, escambo de imagens de crianças praticando sexo, fotos de nudes de crianças. Frequente, acontece na Deep Web. Então, veja bem, o ser humano chegou num ponto, né, nas avaliações que eu faço, que não sabemos onde isso vai parar. Não sabemos onde isso vai parar. E toda vez que eu me deparo com um caso que eu falo, meu Deus, como é que pode ser isso? Não é possível. O cara fez isso. Aparece uma coisa pior. Você Sempre acha, pior. você acha que, por exemplo, aqui no Brasil, ou não só o Brasil, mas os países subdesenvolvidos, eles tendem a ter uma incidência maior do que os países desenvolvidos? Olha, eu não tenho dados objetivos para falar sobre isso. O que eu posso dizer para você é que eu tenho conhecimento de que esses abusos sexuais acontecem, a maioria, dentro de casa. E os pedófilos, eles não têm uma classe social definida. Isso acontece tanto na classe A quanto na classe E.
Vemos com mais frequência na classe E, na classe pobre, do que na classe A. Talvez E porque não por seja quê? divulgado. Exatamente. Eu tive casos, conheci pessoas da classe muito elevada que me procuraram. Olha, o problema é esse. Você precisa denunciar. Não vou. Como é que a sociedade vai me ver? Como? Eu não vou ter cara de sair na rua. Então ainda existem, como muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas se submetem àquele castigo diário de ficar com o marido porque tem vergonha de falar que apanha. E isso, Mariana, é um processo, ele tem que partir de dentro da pessoa, sabe? Para criar coragem e denunciar. Antigamente as mulheres evitavam denunciar estupros, porque chegavam na delegacia de polícia, né? Ainda tinha que ouvir piadinha de imbecis que lá atuavam. Por conta disso, criaram a Delegacia de Defesa da Mulher, onde lá a mulher ela se sente mais acolhida. É muito difícil, era muito difícil, perdão, uma mulher chegar na delegacia e falar para o investigador, olha, eu fui estuprada por fulano. Era muito difícil. Hoje não. Esses mecanismos que estão aí, eles são muito eficientes. Mas como o Marcos bem pontuou, existe o lado bom, que é o lado da proteção, do acolhimento, da tomada de medidas judiciais contra esse tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa. E existe o lado ruim, que são aquelas pessoas que fazem mau uso desses mecanismos para vingar da outra parte, para prejudicar a outra parte. E esse tipo de pessoa, uma total narcisista, me corrija se eu estou errado, ela não está nem aí com o que vai acontecer com a pessoa. Ela quer que a pessoa se estrepe. Se ele tiver que se estrepar, eu vou ter que usar o meu filho, eu vou usar e não vai ter remorso nenhum. Tem não. Nenhum. Não tem remorso nenhum. O narcisista, ele tem um buraco, eu chamo de buraco negro. Sim. Ele não consegue ter uma percepção do outro. Por exemplo, você se relaciona com alguém, você diz, rapaz, não vou fazer isso com fulano não, porque eu não queria que fizesse comigo. Eles não têm essa percepção. Não, essa noção não existe. Agora, doutor Mariana, eu não sou um entrevistador, não. Eu estou deixando vocês à vontade, porque aqui é um bate-papo. Nossa, Exatamente. E outra coisa, ele veio de fora, então a gente vai ter que deixar ele falar. Me sinto muito honrado, Mas, muito, doutor muito. Afonso, sabe uma coisa que eu tenho observado? Infelizmente, e até é compreensível isso, o Poder Judiciário, ele não alcança essas coisas. Não. Por quê? Primeiro, A falta por uma de questão estrutura. estrutural. Falta de estrutura. Olha, nós temos aqui em Fortaleza, só para você ter uma ideia, 18 varas de família. 18 varas de família. Quer dizer, é bastante. Quantos habitantes tem aqui em Fortaleza? 3,5 milhões. Então vamos lá. Fortaleza tem 18 varas de família. Eu acho que é um dos lugares no Brasil onde tem mais varas de família. Só que cada vara dessa tem, em média, 3 a 5 mil processos em tramitação. A equipe multidisciplinar lá do fórum, psicólogo e assistência, deve ter umas 10 ou 12 pessoas. Não dá conta. Não dá, não. E a lei, a própria lei, o magistrado, enquanto aplicador da lei, ele não consegue alcançar esses ínfimos, essas coisas tão subjetivas. Aí é onde entra a importância de um advogado especializado. É aí que eu entro agora, se você me permite. A minha briga em São Paulo, Campinas, onde eu atuo ali, né? Estado de São Paulo. A minha briga é quando é obrigatório a realização do estudo psicossocial. Está na lei. Tem que ser feito, independentemente de requerimento das partes. Eu sempre peço a realização de estudo psicossocial para avaliar o pai, a mãe e a criança. Sim. E a criança. Mas eu sempre peço fora do fórum, por peritos fora do fórum. Por quê? Por
Porque não existe capacidade humana de atender. Campinas, vou te falar, tem a 4ª vara de família. Nós temos 4 varas de família lá. A 4ª vara de família hoje deve ter uns 25, 26 mil processos. Um juiz e 10 funcionários para fazer os processos se movimentarem. E aí, o CNJ, com suas metas absurdas. Impositivas, né? Eles querem quantidade, não querem saber a qualidade da sentença. Eles querem quantidade. Olha, esse ano nós fechamos aqui 2 milhões de processos. Tá? Não sei o quê. Pega a qualidade das sentenças. Vai ler. Enfim, ao que vamos. Eu sempre peço perícia fora do fórum. Porque, primeiro, que as perícias psicológicas e psicossociais, elas são realizadas pelas varas de infância e juventude, sim, que também estão atoladas. Você não pode, é inaceitável você passar por uma entrevista de meia hora com uma psicóloga, a sua mulher meia hora com a psicóloga, a criança meia hora com a psicóloga e ela dizer que a criança tem alienação parental. Não tem como. É inaceitável isso. De uma vida. É inaceitável. Então, a minha briga, por que eu peço para fora do fórum? Porque as peritas do fórum estão por aqui de trabalho. Elas não têm tempo de dar a demanda que existe. E também não tem habilitação que a lei obriga que tenha. A especialização. E aí nós vamos falar Maria Denise Pericini da Silva, nós vamos falar de Mariana Schwartzman, que é uma exímia psicóloga, perita, que aplica o teste de Rorschach. Ela é estudiosa. Doutora Liliana Santos e tantas outras que fazem um trabalho impecável. E o advogado de família, ele tem que ter essa rede de apoio. Porque quando o juiz nomeia uma perícia por uma psicóloga, eu nomeio a minha assistente técnica. E eu já vi casos, Marcos, do juiz acolher o que a minha assistente técnica colocou e não do fórum. E não o que a perita do fórum. Porque as perícias do fórum são superficiais, como você falou. Sim. Agora, doutor Afonso, tem outra coisa, Mariano, que eu estou observando aqui, e acho que isso é Brasil, é uma tendência de mulheres, mães, usarem álcool na presença de criança. De primeiro, isso era um comportamento masculino. O cara enchia a lata e bota a criança no carro e vai não sei para onde, vai não sei para onde. Eu estava vendo uma pesquisa, as mulheres estão bebendo álcool quase que igual aos homens. E se duvidar até mais. Eu conheço mulheres que bebem mais do que os homens. Viu? E aí, na presença de crianças? Bebida eu não tenho conhecimento, eu tenho conhecimento de uso de drogas. Não, droga também, inclusive isso sim, medicamentos. Muito. Medicamentos. E a droga o álcool é uma droga também. Não, a droga, não tenha dúvida, Mariana, o álcool é uma droga. Às vezes até destrói muito mais do que a própria aceita. Um cigarro é socialmente aceito. Agora, aquela droga que te dá aquela dependência, que te tira do giro, que vem de fonte ilícita, também. Estou falando da cocaína, estou falando do crack. Estou falando... Mas, doutor Afonso, o senhor falou uma coisa extremamente importante, que o advogado tem que ter um conhecimento horizontal de muita coisa e tal, inclusive de farmacologia. Particularmente, eu venho, porque antes de advogar, eu venho da indústria farmacêutica. Eu estudei muito farmacologia. E hoje, alguns remédios que são usados normalmente para gabalina, e vários outros que são usados como ansiolítico, como antidepressivo. São usados como drogas recreativas, né? Esses medicamentos, eles têm, dependendo da situação e da pessoa, eles têm o dom de apagar a pessoa. Sim. Eu tenho um processo onde a mãe,
ela bateu o carro 4 vezes, porque ela apagou com a criança dentro do carro. Usando medicamento Usando psicotrópico. E o que é que me assusta mais? É que o Poder Judiciário, me parece, que ainda não despertou. Eu, inclusive, estou escrevendo um livro sobre isso. Depois você vai trazer aqui para a gente. O gente Poder ver. Judiciário ainda não se tocou para essa tolerância social que existe com relação ao uso de álcool na presença de crianças e de medicamentos, pais e mães que usam medicamentos. Porque esses medicamentos, eles têm o poder de dar verdadeiros apagões nas pessoas e colocar as crianças em risco. Então, você pegar uma criança, por exemplo, botar num carro, você alcoolizado e ainda tomando medicamento, meu amigo, aquilo é uma bomba relógio e aquela criança está em risco. E quando você pede a guarda para o outro que não faz isso, às vezes até o pai, o judiciário não dá, não. Tirar uma criança da mãe, uai, E pai é pai também. E quer que eu te fale mais? A tendência agora, com relação a esse posicionamento, a essa questão sua, é aumentar exponencialmente, na medida em que o senhor Supremo Tribunal Federal legalizou aqui o porte de maconha. Pois é. A maconha é o primeiro passo Também concordo. para coisas pesadas. Concordo. Então, se a nossa Corte Suprema... E os caras parecem que nunca fumaram maconha. Pois é, 40 gramas de maconha, é maconha que só peste. Aí, vamos fazer o seguinte exercício. Exercício mental. Quem é que se beneficia com a liberação da maconha? Como foi? Não é o Zé Ruela da vida? Não. Desculpa. Que vai comprar maconha aqui no ali. É o traficante. Gente, o programa tá super bacana. Olha só, um bate-papo aqui que a gente já perdeu foi o tempo. O doutor Marcos e o doutor Afonso, para eles se despedirem de vocês. Queria muito, assim, o doutor Marcos já é de casa, ele pode, sempre que ele quiser, ele está convidado aqui para o nosso programa. E o doutor Afonso, que é de fora, gente, veio de São Paulo, diretamente para cá. Mas também o convite está... vindo também para você, para quando você vier para Fortaleza, vir participar novamente do nosso programa. Olha, Mariana, eu tenho pelo Marcos um respeito, uma admiração muito grande, como homem, como pessoa, como advogado, como profissional e como briguento da OAB. Eu me vejo muito nele. E quando ele me falou que eu viria para cá, eu fiquei muito lisonjeado e eu já sei que é da cultura do cearense acolher e tratar bem. Eu estou me sentindo num tapete Coisa boa. vermelho. É rosa, mas eu estou me sentindo num tapete vermelho. Muito bem recebido, muito acolhido. Muito muito obrigado. obrigado. Eu só tenho a agradecer a você. Agradeço você ao também. pessoal da técnica também. Meninos aí que a gente vê que mandam muito bem. E a todo o seu público. Obrigada. Foi um prazer muito grande. Eu estou à disposição. Eu não sei se vocês fazem programa com inserção por videoconferência, mas o dia que quiserem bater um papo comigo, doutor Afonso, Coisa podemos boa. falar de um assunto, eu estou à disposição. Que A gente faz bom, a né, conexão, gente? link, eu estou à disposição. Pois diga aí, pessoal Eu de só casa, agradeço. o seu Muito Instagram, obrigado suas a redes vocês. sociais. As minhas redes sociais são muito simples. Afonso Pinheiro, Afonso com 2 Fs de França, Pinheiro. Está lá no Instagram e também no Facebook. Olha, já coloquei nos caracteres aqui embaixo para vocês, mas não custa nada ele falar também para a gente reforçar. Muito E o obrigado. doutor Marcos também, agradecer a presença ilustre, né, doutor Marcos? Olha, muito obrigado. Obrigado, doutor Afonso, que é realmente uma autoridade nesse tema. É um colega e amigo também, que eu admiro muito, que está lá em Campinas, mas atua em todo o Brasil. E eu queria, Mariana, voltar aqui para falar, sabe de quê? Das minhas receitas culinárias. Sim, olha aí, de Ó, culinária. Eu tenho um blog chamado Receita e Família, onde eu mostro a culinária do Ceará, como fazer uma peixada, como fazer um capote. Depende, tem coisas diets, dietas aí, tem que ter. Tem também coisa diet. Ah, então Tem, pronto. Lógico. Inclusive, eu sou fit, porque não é tudo que eu como e eu preparo minha comida. Olha aí, coisa boa. Dificilmente, Afonso, eu como fora. Minha comida sou eu que preparo, porque
é uma terapia e é uma forma de comer só aquilo que eu gosto. Olha aí, que bacana. Então, eu fico agradecido. Muito obrigado por você ter nos prestigiado. Muito obrigado pela presença de vocês, por ter nos deixado entrar aí na sua casa e passar esse tempo com vocês. E a gente se encontra no próximo programa Stories na TV.